Prisão, a Carla Zambelli gosta da ordem de prisão, né? Com revólver à mão ou não, sem revólver à mão, ela gosta da ordem de prisão. Não tem nada a ver com prisão. O problema todo é que existe, sem dúvida nenhuma, um processo de responsabilização a ser instaurado. Por quê? Porque o chefe, o ministro do GSI, tem como seu dever exatamente fazer uma proteção institucional. O que mais me espanta é a tranquilidade com que o general percorre aqueles corredores, né? Inclusive, chega uma hora que ele faz um cumprimento a uma invasora, né? E é como se ele estivesse lá recepcionando ou verificando como é que estavam os invasores, se eles estavam passando bem, né? Ele anda, ele olha, ele cumprimenta, ele indica para descer, quer dizer, um general, num momento desse, ele vai ao Palácio do Planalto sem escolta, né, vestido com uma roupa domingueira, e não mostra nenhuma indignação. Josias, qualquer um de nós que fosse o dono da casa ou o mordomo da casa, né, estaria absolutamente indignado, né, com o que estava acontecendo. Ele demonstra absoluta, é, é, absoluto conformismo, né, A minha dúvida, doutor Miguel, e aí eu queria aproveitar os seus conhecimentos na arte do direito para nos elucidar, essa desídia do general, essa negligência na execução de um serviço que era uma atribuição direta dele ali, ele estava responsável pela proteção das instalações da sede do governo, do Palácio do Planalto. Essa desídia pode ter alguma conexão com o Código Penal? Como pode ser classificada? Que tipo de responsabilização pode ser atribuída, do ponto de vista criminal, ao general? Muito bem, José, é o que eu ia concluindo o que eu estava dizendo, ou seja, essa passividade contraria o seu dever de agir. Aí há uma configuração da omissão. Nem todas as omissões são relevantes. Qual é a omissão relevante? A omissão relevante é aquela em que existe um dever de agir e esse dever deixa de ser cumprido quando podia ser cumprido, não é? Então, há aí uma relevância da omissão. Essa omissão é relevante, porque ela contraria o dever de agir. Chama-se comissivo por omissão, ou seja, auxilia o desenrolar natural do fato delituoso sem intervir para impedi-lo, podendo impedi-lo e devendo impedi-lo. Esta é a configuração do chamado crime comissivo por omissão. Então, há aí essa forma comissiva por omissão, ou seja, ele contribui efetivamente para o desenrolar dos fatos delituosos ao deixar de agir para impedir que eles se desenvolvam. E isso que aconteceu. Por isso que eu dizia que me espantava esse passeio que o general fazia no Palácio do Planalto, como se fosse, né, um visitante ou um recepcionista, né? Ou seja, isso me espanta muito. E me espanta também que ele não tenha, feito uma representação contra os outros militares que estavam no palácio e que tenham contribuído. Ele mesmo reconhece na entrevista de ontem falam capitão, ele disse, não, é um major. É um major. Ele estava bem a par. Agora, esse crime que o senhor falou, só para a gente entender mais, professor Miguel Reale, importante isso dentro do Código Penal, esse crime de omissão que o senhor falou, qual é a penalidade para isso? Quer dizer, ele deve ser investigado na sua... O crime não é omissão, a omissão é a forma como se pratica. O crime é a tentativa de abolição do Estado de Direito Democrático. O crime que foi praticado pelos invasores é o crime pelo qual ele responde, por ter omitido e contribuído para que esse crime se desenvolvesse. Esse é o mesmo delito. Na verdade, ele passa a ser um coautor, na medida em que ele contribui, ele ajuda, e isso no descumprimento de um dever que estava inerente à sua função, absolutamente. Doutor Reale, então, pelo que o senhor está dizendo, nesse caso, é mais cabe a grave prisão. até do que a gente estava imaginando, né? Porque pelo que o senhor diz, ele precisaria ser enquadrado nos mesmos crimes que serão imputados aos golpistas, é isso? Exatamente. E aí, nesse caso, cabe a prisão, professor? Cabe ser processado. Prisão é prisão em flagrante. Precisa saber se existe prisão preventiva. É uma outra
Uma outra questão, saber se existem condições a exigir que ele seja preso preventivamente. Eu não acho que existam condições a exigir que ele seja preso preventivamente, né? Portanto, a Carla Zambelli, ela gosta de prender, tudo bem, é um problema dela. A questão toda tecnicamente, não vejo nenhuma relação de necessidade de prisão nesse caso. O que existe é a possibilidade de enquadramento como facilitador, não é, com o descumprimento do seu dever, do ato delituoso que estava ocorrendo. Agora, professor... E mais a omissão, aí tem mais um caso grave, que aí é uma prevaricação, eventualmente, de não ter representado. Ele pode ter dispensado alguns militares que atuavam no GSI, mas ele não determinou a instauração de processo disciplinar, não representou, não oficiou com relação àqueles que auxiliaram efetivamente a invasão, vários militares. O Lula diz isso na manifestação que nós acabamos de ver, que havia gente conivente. Me parece, Josias, que em favor do Lula apenas tem uma coisa: nesta fala que foi produzida, ele disse: eu gostaria de ver. Mas ele não disse que viu, ele gostaria de ver os vídeos relativos à invasão do Congresso, do Supremo e do Planalto. Portanto, pelo menos até aquela data que ele fala que havia conivência, que houve colaboração, que houve participação de elementos internos das instituições, ou da Polícia Militar e dos próprios militares do Exército, ele disse que sabe, mas não viu o vídeo ainda.